e voltamos. Vamos lá ver se agora deu. Eu penso que sim. E já está, agora sim, agora deu. Alô, Paulo, tudo bem? Olá, boa noite. Olá, viva. Tudo bem? Viva, tudo bem? Tudo. Tudo ótimo. Tudo maravilha. Olha, desculpem lá, isto foi culpa minha, que estou único excluído. Não consegui. Estou aqui na caravana eleitoral, aqui andamos a passear pelo país, estamos aqui em Condeixa, vou-vos mostrar só aqui. Oh, pois, mostra. Muito bom, muito bom. Isso é política em tempo real. Exatamente, política em tempo real, temos aqui o nosso querido líder. Podemos dizer, podemos dizer que estamos a acompanhar a caravana. Precisamente. Pai, isto, como todas as caravanas eleitorais, isto acaba sempre por andar tudo atrasado e pronto, enfim. Portanto, peço desculpa para não atrasar muito, vamos lá então, esta fantástica ideia aqui de Mafra e a primeira de muitas intervenções aqui no Insta. Portanto, obrigada, olha, comecem, por favor. Obrigado também pelo convite, agradeço-lhes imenso. Obrigada. A Raquel vai dar o arranque de saída. Nós é que agradecemos, Paulo. Muito obrigada pela presença virtual e pela partilha de tempo. Então, boa noite a todos, bem-vindos a quem já nos segue aqui em direto, já temos alguns. Vamos dar início ao Pontos nos Is, o nosso primeiro direto em formato de conversa. Hoje somos 4 participantes. Eu, Ana Santos Fernandes e a Anabela Guerreiro, fazemos parte do Núcleo Territorial de Mafra, da Iniciativa Liberal, e temos um convidado muito especial hoje, Paulo Carmona, a quem desde já agradeço a presença e peço, num minuto, fala-nos um pouco de ti, para quem ainda não conhece. Ui! Isto não estava no briefing. Não estava na linha mesmo. Nada de especial. Nada de especial. Portanto, é a primeira vez que estou na política. Isto há 2 anos fui cabeça de lista pela Guarda. Este ano estou em Lisboa, fui candidato à Câmara de Sintra, como sabem. E nesta altura sou o coordenador do Núcleo Territorial de Sintra, onde tentamos também fazer aqui um bom papel e sempre em união convosco aqui na zona Saloia. E temos tido a Ana, tem sido fantástica desde o início, também grande entusiasta, e agora também a Raquel, agora tem sido fantástico também. E a Anabela. Agora a Anabela, desculpem. A Anabela agora é a grande líder aí da Mafra. Portanto, basicamente, fora disso, tenho responsabilidades na área do associativismo, sou responsável pelo Fórum de Administradores de Empresas, que é a Associação dos Gestores em Portugal, são 400 e tal, dos quais temos a maioria dos CEOs que estão cotadas, empresas cotadas, e como sabem estou no MEL também, a organizar o MEL, sou fundador do MEL com o Jorge Marrão, e na Missão Crescimento, estava na Ordem dos Economistas, enfim, uma série de coisas em termos de sociedade civil e agora com um bocadinho de força mais a tentar mudar o país, porque não podemos ficar sentados, aliás, como vós todos, não ficamos sentados no sofá e podíamos fazer deste país uma coisa tão boa. Ele já é bom, mas podia, sei lá, vão ter condições para que as pessoas não emigrem e fiquem aqui fantásticas, a viver na Ericeira, com salários fantásticos, de contemplar o mar, etc., por aí fora. E portanto, cá estou eu, com esta aventura. Agora estou com responsabilidades na campanha da Iniciativa Liberal e, portanto, ando aqui um bocadinho a correr o país de um lado para o outro. Mas estou a gostar imenso da experiência porque, sobretudo, que se encontra gente muito gira, mesmo muito gira. Eu encontrei um grupo de pessoas fantásticas em Sintra. As pessoas de Mafra que eu conheço são espetaculares e é verdade porque é um partido que é um partido de causas, é um partido que não tem nada a oferecer a não ser o sonho de nós queremos mudar qualquer coisa. E isso para mim é muito gratificante e aquilo que eu estou a conhecer dos núcleos agora na campanha tem sido exatamente igual, de gente muito gira na Iniciativa Liberal. Portanto, e agora me calo e depois, pronto, temos aqui coisas giras para falar, portanto, isso não me interessa, estes é os temas. Força, Raquel, força. Muito bom, muito obrigada pela apresentação, muito enriquecedora. Ok, vamos então dar continuidade. Nesta conversa vamos abordar 2 temas, a saúde e a política do medo, e no final vamos ter um miminho, que são umas sugestões, cada um de nós vai fazer uma sugestão, pode ser de séries, de filmes, de livros, o que for. Algo que cada um de nós acha que é importante partilhar com quem nos ouve, e já temos 12 pessoas.
Vamos então dar início ao nosso Pontos nos Is, prometemos ser breves, e peço então ao nosso convidado que comece então a falar do primeiro tema, que é a saúde. Força, Paulo. Ficas pelo Porto, posso ligar? E depois vais para Lisboa? Depois vais a Lisboa e podes ir. Vicissitudes de andar na caravana ao mesmo tempo. Desculpa, era o nosso secretário-geral, peço desculpa. Miguel, peço desculpa, continuem, desculpa. Como é que eu tiro o som disto Então, que é para não eu estar isso aqui? passei a palavra então para começarmos o primeiro tema, que é a saúde. Força, Paulo. Eu. Então é assim, o que é que nós queremos fazer em termos de programa liberal na saúde? Basicamente, por uma questão de justiça, queremos que haja igualdade na justiça, perdão, haja justiça, haja igualdade no acesso aos cuidados de saúde, ou seja, que não haja uma saúde para ricos e para pobres, que haja um sistema que consiga pôr os servidores de saúde em concorrência. E isso, para nosso entender, facilita bastante as coisas. Nós temos hoje em dia um paradoxo, que é o Estado que diz que o SNS é o melhor, mas continua a ter uma ADSE para os seus próprios funcionários. E a lógica é, se a ADSE é tão boa, então vamos estender ao resto da população. Se é má, então porque é que insiste em tê-la para os funcionários públicos? E a ADSE, a única coisa que faz é de permitir a liberdade de escolha entre os hospitais públicos e privados. E assim, uma pessoa que tem ADSE, como terá outro seguro de saúde, já são 3 milhões de pessoas, pode ter a opção de, basicamente, sair das listas de espera do SNS. Porque aqui nesta situação, eu acho que é importante salientar um ponto. E contrariamente, lá estão eles a fomentar os privados. Não, nós estamos a dar uma coisa que é a liberdade de escolha, que hoje em dia só quem tem dinheiro é a história dos ricos e dos pobres. E acho que toda a gente devia ter a oportunidade, a liberdade de escolha, de escolher o seu próprio médico, escolher onde quer ser tratado e como quer ser tratado. E num país deste, que é um país de matriz socialista dos últimos 25 anos, existem os ricos que podem escolher, os pobres não. Eu insisto nisso e vou repetir isto várias vezes. Porque o que nós temos basicamente não é uma solução em que, como estava a dizer, não vamos diretamente ajudar os privados. Nós temos é que também dar aos hospitais públicos a capacidade de concorrer com os hospitais privados com as mesmas armas, ou seja, haver uma descentralização igual que existe a nível da gestão, a nível da contratação, a nível dos serviços, porque eu não estou a perceber porque é que os hospitais públicos são piores ou podem ser piores que os privados. Eu acho que os hospitais públicos podem ser melhores que os privados e só não são por uma perspectiva de desorganização e perspectiva de descentralização. E depois é assim, as pessoas de esquerda, ideologicamente cegos, dizem, não, isto não é nada, lá está a direita, os liberais, aqueles gajos, os balandos, o privado, não é necessariamente o privado, o público pode ser. As pessoas escolhem o público, portanto há uma falta de investimento. E eles dizem, ok, vamos fazer um investimento no público. Investimento no público, então está bem, mas e quando não faz o investimento, deem liberdade às pessoas para escolher. E essa é a questão principal. Ou seja, o Estado não investe e amarra os pobres a não escolherem o SNS porque não têm dinheiro e, no entanto, é quase a escravatura. E isso acho que deve acontecer. Sim, senhor, ok, deem liberdade de escolha e depois investam no SNS. Porque se o SNS for bom, as pessoas não têm necessidade de ir ao privado. Hoje em dia, tal como está, é o mundo das narrativas. Nós investimos no SNS. Não, mas não investem. E as pessoas são condenadas a ficar nas listas de espera. E esse é que é o verdadeiro paradoxo e a injustiça que hoje em dia se existe em Portugal. Obrigada, Paulo. Obrigada, Paulo. É a minha opinião, claro. Agora é a Raquel, não é? Acho que não. Não, agora a palavra é para ti, Ana. É para ti, Sou eu primeiro? a seguir a Raquel. Sorry. Pois, na realidade, o que o Paulo estava a dizer, e era o aspecto que eu também gostava de frisar, é porque é que funciona, porque é que esta proposta funciona e a importância da concorrência. Vai ser a concorrência entre os vários prestadores de serviço à procura de clientes, não é? Que precisam de clientes para manter a sua atividade, que vai puxar por cada um deles para melhorar, para inovar, para ter ofertas diferenciadoras que atraiam pessoas. E é nesse sentido que não importa tanto se é privado ou se é público, mas o que importa é que haja concorrência e que as pessoas possam escolher,
que as pessoas tenham capacidade de ir a um ou de ir a outro, e quando vão a um, estão a dar uma informação, estão a dizer eu gosto deste. E quando não vão, quando sistematicamente há muitas pessoas que não vão a um determinado sítio, também estão a dizer não gostamos deste. E isto é a base essencial de tudo, senão sem esta questão não funciona. E portanto é importante que todas as pessoas tenham possibilidade de escolher se vão a outro, portanto igualdade na universalidade do acesso. E é importante que haja vários prestadores de serviço, e para haver vários prestadores de serviço é preciso que haja incentivo para eles existirem. E qual é que é o incentivo para eles existirem? É o cheirar-lhes a dinheiro, não é? Cheirar-lhes a lucro. As pessoas gostam muito pouco, há muitas pessoas que têm aqui uma aversão à palavra lucro e acham que são todos uns oportunistas e uns exploradores. Mas é o estímulo de querer lucro que vai fazer com que apareçam vários prestadores de serviço que vão lutar entre si, na melhor maneira, não é? Lutar entre si por ter clientes. E para terem clientes têm que manter os clientes satisfeitos. O que é que acontece? Todos ganhamos. E esta é um bocadinho o porquê. Eu costumo usar uma analogia entre restaurantes. Se nós temos vários restaurantes na mesma rua, cada um deles vai querer oferecer uma coisa qualquer melhor, e os restaurantes normalmente entram em competição uns com os outros, não é? Senão há um que fica para trás e ou fecha ou melhora. O que nós temos neste momento é acesso universal à cantina. Não temos, há pessoas que vão aos restaurantes, mas o que há na realidade é acesso universal à cantina, que cumpre. Mas é uma cantina especial que se calhar tem umas listas de espera muito grandes e só comemos daqui a 2 dias, mas lá vai cumprindo a sua função com algumas limitações, mas nós podíamos ter restaurantes pelo mesmo preço. E porquê pelo mesmo preço? Olha, eventualmente um preço um bocadinho mais elevado, porque temos de ter em cima da mesa que, ao estarmos a acelerar as listas de espera, estamos a gastar mais dinheiro. Mas estamos a gastar dinheiro que as pessoas precisam. Não é para... Não estamos a gastar mais dinheiro em coisas supérfluas. No fundo, é gastar dinheiro para dar mais consultas. Dar mais consultas, fazer mais tratamentos, mais operações, mais cirurgias. Isso é um sistema que vai ser um bocadinho, se calhar, mais caro, mas vai ser mais caro porque vai acelerar o processo de dar saúde às pessoas, dar acesso à saúde às pessoas, peço desculpa. E pronto, acho que todos nós preferimos ir ao restaurante da nossa escolha do que sermos obrigados a ir à cantina. Com isto passo a palavra à Anabela. Sim, estão-me a ouvir? Uhum. Ok. Pronto, eu também acho, tal como todos vós, que de facto a livre escolha é um fator essencial, até porque há vários fatores a considerar. Quando o mercado está aberto, acaba por acontecer de a própria concorrência fornecer valores mais baixos e haver competição por serviços melhores. E isto, obviamente, vai de encontro com o que nós queremos, que é prestar um melhor serviço. Muitas das vezes nós também nos defrontamos com aquela situação em que há, por exemplo, alguém que numa aldeia tem um médico particular próximo, mas que não se pode deslocar, por exemplo, a um centro de saúde já mais longínquo, e para ela seria uma solução ir a esse médico particular, mas por uma questão de custo não vai ter de esperar por uma consulta, sabe-se lá quando é que virá. Portanto, aqui é o fator tempo, é o fator urgência, que a maior parte das vezes não é equacionado, e de facto acho que o permitir-nos recorrer a serviços com custos razoáveis, obviamente que isto tinha de ser ponderado, e permitir uma maior escolha a todos, é de facto a chave para nós podermos ter um serviço melhor. Também a parte do médico de família, muitas das vezes poderia ser resolvido, o grande déficit dos médicos de família que há por todo Portugal podia ser resolvido com este acordo entre particular e Estado. É de facto uma solução muito interessante. Passo agora à Raquel. Ok, eu concordo com as vossas opiniões, como é óbvio, faz-me imensa confusão como é que tantos partidos políticos são contra a liberdade de escolha das pessoas, porque o que está aqui em causa é a liberdade de escolha das pessoas e vemos muita gente contra.
O problema é que muitas dessas pessoas que estão contra têm essa liberdade de escolha. Isso é de uma hipocrisia muito grande e parece que vivem numa realidade à parte, onde tudo funciona bem, mas a verdade é que temos inúmeros casos de situações em que o INSS não funciona bem, não é? As pessoas esperam meses e meses por uma consulta de especialidade, por uma cirurgia. A liberdade de escolha vem resolver aqui os problemas. Estavam a falar, e muito bem, que pode ter um custo mais elevado, mas o tempo na saúde, o tempo vale tudo, não é? Há cirurgias que são muito importantes e há pessoas que esperam imenso tempo e às vezes é tarde demais. Isto na saúde não se pode brincar, não é? Temos de ter prioridades. É uma área fundamental e a área prioritária do país, não é? E neste momento não está a funcionar bem. Temos consultas de especialidade que as pessoas também não conseguem marcar. Dou-vos um exemplo muito rápido. Consultas de psicologia aqui num centro de saúde próximo só são marcadas no dia 1 de cada mês. Mas no dia 1 de cada mês há uma fila enorme junto ao centro de saúde, já às 8 da manhã. À hora da abertura já tem uma fila enorme e há pessoas que estão ali ao frio, à chuva, e chega à sua vez e já não tem a vaga outra vez e têm que voltar mais uma vez no mês seguinte ao dia 1. Ora, porquê é que as pessoas continuam a ir ao público? Porque não têm dinheiro para ir ao privado, tão simples quanto isso, e não têm a escolha, não é? E o que nós queremos é dar liberdade de escolha às pessoas. Tenho a certeza que essas pessoas que estão no frio, à chuva, horas e horas, têm que acordar muito cedo, às vezes em localidades sem transportes públicos e não têm maneiras de se deslocar, mas conseguem de alguma forma estar lá. Tenho a certeza que se dessem a oportunidade de escolha a essas pessoas, que essas pessoas viveriam melhor, não é? A qualidade de vida ia logo aumentar, porque conseguem um serviço tão básico como a saúde. E a mim faz muita confusão que nos debates todos estejam a distorcer a proposta da Iniciativa Liberal, por isso convido a todas as pessoas a lerem o programa. Há uma versão completa e há uma versão reduzida. Dá para todos os gostos. Sim, com perguntas frequentes, tudo muito bem explicadinho, o racional de todas as medidas, por isso convido toda a gente a ler para ficar mais esclarecidas e tenho a certeza que as pessoas vão. Acho que o Paulo agora caiu, espero que ele consiga aderir a seguir. Mas só para terminar, acho que a liberdade de escolha é fundamental nesta área e a cegueira ideológica está a prejudicar em muito a saúde dos portugueses. Aqui o bicho-papão foi fazer-se pensar toda a gente que se quer fazer da saúde um negócio, quando não é, não passa por isso. É exatamente o contrário, é rentabilizar o serviço público através de acordos com privados e melhorar a oferta aos utentes, é só isso. Sim, exatamente. Mas eu não sei como é que tanta gente quer que as coisas continuem como estão, porque as coisas não estão bem. Não podemos separar o componente do negócio. Não deixa de ser um negócio e é o ser um negócio que atrai os investidores a aparecer. Mas não é um negócio puro. Tem o seu fito que é melhorar a saúde, obviamente. Mas há obviamente um negócio que funciona. Sim, mas esse aspecto também é assim, nessa coisa também tudo é um negócio, a alimentação também é um negócio e é das coisas mais importantes, o pão, não é? Exatamente. Desde que melhor vida das pessoas é o que nós queremos. Quem está a ganhar com isso? Eu acho que a pessoa que ganha mais é a pessoa que vai ao médico e é bem atendida e consegue melhorar a sua saúde. Agora, exatamente, temos os dois países. Mais de saúde também. Aliás, este sistema está implementado em países com muito sucesso a norte da Europa e tem funcionado, está provado que funciona, não é? Não é nenhum bicho de sete cabeças. Sim, parece que a tecnologia em Portugal que põe as palas nos olhos de algumas pessoas. Está mais preocupada com a saúde pública, provavelmente com a saúde das pessoas, não é? Tem que ser público. Quer dizer, e as pessoas pagam para sair dessa amarra pública, o que é um errado, não é? Para lá dos Pirineus, os sistemas de saúde são sistemas de saúde, não são serviços nacionais de saúde em que o Estado não tem que ser o provider.
faz-me lembrar aquele grande ideólogo liberal, o Deng Xiaoping, que dizia que não me interessa a cor do gato, desde que ele come ratos. Eu não me interessa se o hospital é privado ou público. Essa é a vantagem, não há discriminação se eu sou rico, sou pobre, não há discriminação se eu, da cor da pele, a religião. E se eu tenho dinheiro, vou ao hospital que me interessa, mais próximo de mim, não posso andar aqui de um lado para o outro, só posso ir ao público. Né? Essa é a grande lógica e o sentimento de injustiça que existe em 30 anos de socialismo, quase, e que de facto só trouxe desigualdade nas pessoas no acesso às listas de espera e acesso e quem pode foge, quem não pode fica amarrado. E essa ciência lá fora não existe, para lá na França, a Alemanha, nessa Europa que nós gostávamos, e para onde os nossos filhos imigram. É verdade. Os nossos primos vão para esses sistemas liberais, onde o sistema de saúde é um sistema de igualdade de acesso ao tratamento, não é de igualdade de acesso às listas de espera, e depois que as pessoas não têm escapatória ficam ali agarradas 2 horas perto de uma operação para as cataratas. É isso que convém mudar. Lá em cima, lá nesses países no norte da Europa é impensável ter o tempo de espera que temos aqui. Eles nem sequer admitem qualquer coisa desse género. Estás-nos a ouvir? Eu estou. Sim. Ok. Parecia que tinha caído. Tinha está escuro. Já percebi. Bem, vamos então passar ao segundo tema, não é? Que é a política do medo. Sim, vamos passar. Então eu vou introduzir. Sou eu, não é? Sou eu que começo. Sim. Pronto. Então, olha, vou começar por falar recentemente um documento de uma Task Force, que é a Task Force Ciências Comportamentais, criada pela DGS e o Ministério da Saúde, rolou e deu alguma polémica nas redes sociais e mesmo órgãos de comunicação social. Surge destinada a influenciar os comportamentos da população, metendo medo às pessoas e pretende-se, e passo a citar, que o apelo ao medo seja eficaz. Isto parece-me um bocado bizarro, mas de facto, e que este deve ser acompanhado por mensagens de ação eficaz. Dizem ainda que é fundamental que as mensagens promovam o aumento da percepção de eficácia do comportamento e autoeficácia para a realização do medo. O uso do medo como emoção deve ser cauteloso. Isto dito desta forma, por entidades públicas, é realmente qualquer coisa de surreal. Vivemos num mundo onde Vivemos num mundo onde a instabilidade é uma constante e vivemos cativos de um governo manipulador. Estamos enleados na política do medo, o culto deste sentimento que nos paralisa e condiciona a nossa vida e serve supostamente para controlar uma pandemia. O medo de sair de casa, o medo de viver em sociedade, o medo que nos leva compulsivamente à vacinação. Porque existirão sempre, de uma forma ou de outra, retaliações, seja por ficarmos impedidos de ir aqui ou lá ou por outras razões. Não somos contra a vacinação, mas contra o controlo pelo medo. Isto é uma grande diferença e as pessoas têm de entender isto e, de facto, nós não somos negacionistas. Numa primeira fase pandémica ficou provado pelo sucesso da superação da doença que os portugueses são responsáveis, sabem o que é que têm de fazer. No entanto, mais confinamentos vieram, como se não tivessem existido vacinas. Este tipo de ações são típicas de regimes totalitários, como o regime soviético, que normalmente é dado assim um intuito mais ou menos científico, mas que o sentido é um bocadinho mais de controlar a população do que outra coisa qualquer. A Omicron veio desmanchar um bocadinho este arranjo, desmistificando o suposto controle da pandemia, que muitos anteriormente já tinham tentado mostrar, mas rapidamente foram catalogados de negacionistas. Neste aspecto, a Omicron, com a sua subida exponencial do número de casos, que nem por isso se traduziu numa subida abrupta de mortes, vem provar que o número de casos e internamentos não se reflete de uma forma proporcional ao número de mortes. Há uma desproporção entre várias estirpes e isto tem de ser avaliado e tem de ser equacionado. Esta histeria, criada à volta desta variante, conduziu a fenómenos de corridas desenfreadas a recursos, conduzindo frequentemente a disrupções a vários níveis da cadeia de abastecimentos. Eu estou ligado aos transportes internacionais, isto é uma realidade que me é comum e conheço muito bem. Desaparece tudo, se for preciso o papel higiênico, desaparecem as máscaras, desaparece tudo. Porquê? Porque incute-se o medo e o medo vai para a histeria e depois entramos neste rodopio maluco. O sacrifício imposto é algo que coloca em causa o princípio da proporcionalidade, pois os sacrifícios impostos às pessoas
pela privação da liberdade são manifestamente superiores aos benefícios que elas daí retiram. Isto é realmente grave e as pessoas normalmente nem pensam nisto. O vírus não se controla com medidas governamentais. O vírus, tal como os anteriores, corre o seu caminho desvaindo, atingindo o patamar de uma doença menos grave, embora possa ter um grau de contaminação elevado. Vou-vos dar aqui um exemplo, que foi o modelo sueco, que na altura foi um bocadinho contestado, porque tinha assim umas medidas um bocadinho mais leves e foi por aí, mas realmente contestado e houve muita gente contra, mas tem sido dos países com números mais simpáticos em termos de contaminação, portanto se calhar não estavam errados. Pronto, basicamente é isto, e eu ia só fazer uma pergunta, queres para ti um governo que cultiva o medo? E passo a palavra. Passo a palavra a quem? Ao Paulo. Será que o Paulo está aí? Ok. A pergunta, Anabela, desculpa outra vez. Queres para ti um governo que cultiva o medo? Quer para mim um governo que cultive o medo? Bom, cultive o medo. Cultive o medo. Ponto de ordem. O Estado é uma criação liberal. Portanto, os liberais não são contra o Estado. Os liberais sabem que o Estado deve ser tomado como um grão de sal. É um jogo só. Quanto mais Estado, menos poder dos indivíduos e ao contrário. Não é? O que é que hoje e nós sabemos, o medo é o grande manipulador, sempre foi. Nós, e aliás, os governos de grandes totalitarismos utilizaram o medo sempre para levar as suas avante. Era o medo, foi o medo das bruxas, o medo do relâmpago, o medo do trovão. Não está a ouvir? Está com cortes, mas se calhar é por causa da rede, não é? É por causa da rede. Estamos aqui na autoestrada, eu peço desculpa. E agora, estou melhor ou não? Não. Vai-se ouvindo, Paulo. Desculpe. Pois é que eu agora... já estou a ouvir. Ok. Então é assim, o medo desde sempre foi utilizado dos Estados, pelos soberanos, como o grande manipulador. E sempre serviram desse medo das pessoas perante o desconhecido. Ora, quando nós, em fevereiro de 2020, fevereiro, março de 2020, começámos a ver esta invasão do vírus, os corpos em Itália, toda a gente foi tomada por completamente normal, não é? Houve medo. E esse medo é um medo perfeitamente justificado. Aliás, na altura, os ditos especialistas davam quase 1 milhão de pessoas que iam morrer. Entretanto, as coisas, felizmente, melhor, mas ou por uma questão qualquer de má gestão da pandemia, ou por uma questão qualquer de que já não podiam voltar atrás e conseguir fazer as coisas de outra maneira. Também vamos verificar no fim disto. Felizmente, como estavas a dizer, acabaram por ser pessoas. Não é? Agora, há que ter em relação a estas situações de ter a política. É uma verdade, sempre que eu não estou a ouvir, estou aqui com cortes que me está a ouvir. Mais ou menos. Ou seja, é preciso bastante cautela e é preciso seguir as instruções, ou seja, nada contra a vacinação, não há qualquer género de cinismo aqui. Agora, encontrei qualquer género de cultura do medo que hoje em dia impede as pessoas de ter um raciocínio próprio em função daquilo que podem fazer e acreditar em relação ao combate a esta pandemia. E isto, acho que hoje... Desculpa, o que é que disseste? Disseste alguma coisa? Estou. Não sabemos nada. Não sabemos nada. Não. Basicamente é isto. Eu acho que o articulidade devem surgir contra este medo. O medo torna as coisas irracionais. O medo é importante quando existe qualquer coisa que, de facto, que hoje em dia, felizmente, não existe, não é? Pelos dados racionais que nós temos, pelos dados de informação. Não faz sentido. Faz sentido uma pessoa ter calma
faz sentido uma pessoa ter receio, faz sentido uma pessoa ter respeito por um vírus pandémico, não é? Somos o nosso próprio está a virar mente mesmo. Mas claramente nós devemos assistir a todas essas tomadas de que hoje em dia, mas principalmente a comunicação social, vende medo também, que está ali. Estou-me a falar. Ao vivo. Vai dando para perceber agora. Eu pensei que estava a falar, eu calmo, estou aqui a tentar construir o raciocínio e também. Mas basicamente era isso, ou seja, a cultura do medo tem que ser combatida nesse aspecto, temos que voltar a pensar um bocadinho pelas nossas cabeças e deixar desta irracionalidade. Mas não é responsabilidade só do governo, é responsabilidade também dos próprios jornais. Os jornais vendem o medo, o terror. A notícia não é o homem que mordeu o cão, mas, aliás, não é o cão que mordeu o homem, mas é o homem que mordeu o cão. Ou seja, tudo o que é fora e nós temos ameaças globais que o mundo vai acabar, e esta dúvida tem mantido a comunicação social alimentada por este medo. Eu acho que isto já está a mudar, já está a alterar. Eu acho que nós temos que sair desta cultura, desta manipulação do Estado, consciente ou inconscientemente, em relação à vida das pessoas. Então vou continuar aqui. O medo é uma resposta biológica, fisiológica, não sei bem, é uma resposta normal do ser humano. Nós estamos apenas há assim 1000º segundo numa sociedade relativamente segura e estável, numa sociedade ocidental, pelo menos a nossa, onde nós vivemos, porque tivemos desde que o género Homo existe, se passaram 2 milhões de anos em que o medo era uma ferramenta efetivamente muito útil e que foi imprescindível para a nossa sobrevivência enquanto espécie. Entretanto, esse medo é aproveitado politicamente, foi aproveitado pela religião, pela igreja, e hoje em dia é aproveitado politicamente, está descarado. Há até quem defende que deve ser assim, não é? Que está certo este aproveitamento. E a questão é, vou dar um exemplo que há uns anos, as pessoas fizeram um estudo, Alan Abramovich e Steven Webster, eu não tenho a certeza se disse bem o nome deles, eles chegaram a uma conclusão que não tem agora a ver com o Covid, mas tem a ver com eles chegaram à conclusão que as pessoas votavam por emoção, não é? E votam por emoção, votam com mais convicção no ódio do outro, no medo do outro, portanto, do partido oposto ou da facção oposta, do que por gostarem do partido em questão. Muitas vezes não é nossa porque nós estamos naquela fase de vamos todos para Portugal, não é? Paulo, põe em mute o teu som, se faz favor. Ok. Este estudo que demonstrou que as pessoas é mais forte o votar num por medo do outro do que o votar num por acreditar nesse um. E isso é muito usado. E como é que nós podemos resistir, como é que nós podemos não ir atrás destas tentativas de manipulação? Eu gosto muito de seguir eu acho que ele começou com um blog, não tenho bem a certeza como é que começou. Eu também não sei chama-se Tomás qualquer coisa. É um rapaz que criou um movimento chamado Despolariza. Está no Twitter, tem um blog, tem no Facebook também. Ele tem uma série de dicas e de ferramentas que nos pode ajudar a pensar para não nos deixarmos levar por esta polarização. Nós somos os bons, eles são os maus. E isto divide muito a sociedade e não traz nada de bom para ninguém. Portanto, nós temos é que entender o outro, tentar perceber as suas razões, tentar perceber como é que podemos todos ajudar-nos e andar-nos para a frente. E não é com política dele, é o contrário.
com a política colaborativa de entreajuda. E passo a palavra à Raquel. Concordo absolutamente com tudo o que foi dito até aqui, como há pouco. Gostaria de falar um bocadinho das consequências da política do medo, não é? Que nos afasta todos um bocadinho uns dos outros, traz duas grandes consequências e graves. A primeira são os problemas psicológicos, não é? As pessoas estão cada vez mais isoladas, têm medo de sair, de conviver, etc. Problemas esses psicológicos que são muito, por vezes, escondidos e só se demonstram passado bastante tempo e aí já estão cada vez mais graves, não é? Devido a este isolamento extremo das pessoas. E depois temos um outro problema, que é o facto das pessoas estarem a sair cada vez menos e a quererem socializar menos devido a esta política de medo, prejudica também milhares de negócios e de outras profissões profissões essas que vivem muito do lazer, digamos assim, por exemplo, restauração, inúmeros casos de pessoas que têm os seus negócios e não conseguem trabalhar, querem mas não conseguem porque as pessoas deixaram de ir, ou porque o governo decide proibir em determinadas alturas, em determinadas horas, ou começa a exigir cada vez mais coisas para as pessoas poderem exercer a sua profissão, tão simples quanto isto. Temos, por exemplo, os bares, que ou adotam o horário da restauração e começam a servir comida, ou então não podem trabalhar. As discotecas a mesma coisa. Quem trabalha nas artes há 2 anos que está parado, e as artes envolve muitas pessoas, artistas, mas tudo o que o espetáculo implica, técnicos de som, técnicos de luz, roadies, etc. Todas essas pessoas que vivem no mundo do espetáculo, as pessoas dos carrosséis nas feiras, quando temos uma festa grande que implica essas pessoas, os carrosséis, tudo. A pessoa que vende as farturas, que vende o pão com chouriço, está tudo parado há 2 anos. Há pessoas, conheço várias, que mudaram de profissão, tiveram de abandonar aquilo que faziam há anos e anos e anos e tiveram de optar por outras vias. Há outros que, com a esperança, talvez isto volte, vão aguentando, mas a torneira está seca, não é? E as pessoas precisam de dinheiro para viver. Então temos aqui dois grandes problemas causados por esta política do medo, perpetuados pela comunicação social, porque ainda todos os dias ouvimos os mortos do Covid, os casos positivos, mas ninguém ouve os mortos das outras doenças todas, não é? Nunca ouvimos, nem sabemos quais são, mas os de Covid vamos ouvindo. Mas tem descido significativamente, quer dizer, há uma coisa está a resultar, não é? Tem descido significativamente, temos uma taxa de vacinação altíssima. E as pessoas têm uma grande responsabilidade. A prova disso foi que nestas semanas de festas, Natal e Ano Novo, o número de testes subiu imenso, ou seja, as pessoas têm a responsabilidade, as pessoas não querem contaminar ninguém, não querem infectar ninguém, por isso temos que dar então essa responsabilidade às pessoas e não estar constantemente a proibir e a definir o que é que podemos e o que é que não podemos fazer, se podemos comprar livros no supermercado ou não, se isso vai aumentar os números de Covid ou não, não é? Porque há medidas muito irrealistas, temos inúmeras medidas assim, que não fizeram sentido nenhum, mas então temos um bocadinho de passar a responsabilidade para as pessoas e ouvir os especialistas acima de tudo, porque ouvimos muitos políticos, mas os especialistas, quando dizem que isto está a passar de pandemia para uma endemia, ninguém ouve, parece que vamos continuar a proibir, a limitar as pessoas, porque assim conseguimos, sei lá, cumprir aqui uma listazinha, as pessoas vão sempre sendo manipuladas e está tudo bem. Quando ninguém se revoltar, então parece que está tudo bem, não é? Pronto, era esta a minha opinião sobre aqui a política do medo. Vamos então passar para a última parte destes pontos nos is, que é a sugestão. É um miminho nosso que é uma sugestão, cada um de nós vai fazer uma sugestão. A minha sugestão é uma série dinamarquesa chamada Borgen, é uma série política, saiu em 2012, salvo erro, vai ter nova temporada agora em 2021 e pode-se ver na Netflix. Resumidamente, é uma série que fala como é que funciona a política na Dinamarca, fala de uma primeira-ministra, como é que é a vida dela, como é que tem que gerir a parte profissional e a parte pessoal, como é que gera também com a comunicação social, tem muitos meandros da política, os Açores, como é que tudo funciona, como é que negociam uns com os outros, com outros partidos, é muito interessante, eu acho esta série espetacular, sinceramente. É uma série dinamarquesa, Borgen, e recomendo a todos que gostem de política, porque realmente do género é a minha série favorita.
E passo então a palavra à Anabela. Olha, eu vou recomendar um filme que vi há pouco tempo, não tem nada a ver com política, mas que eu achei brilhante, que é O Ataque dos Cães, está na Netflix. E é muito bom. É um western assim diferente, que coloca em causa alguns paradigmas deste mundo. Aconselho vivamente. Passo a palavra à Ana, agora. Sou Agora eu, sim, sou eu. Eu ia sugerir para quem está ainda muito recente na vida política, na vida ou no interesse político. Eu comecei a interessar-me por política há muito pouco tempo. E quando eu ainda não prestava atenção à política, e foi quando fiz aqui a transição, o clique, foi com uma pessoa que eu hoje em dia já não gosto tanto de ouvir as opiniões, enfim, mas reconheço a importância que teve na minha vida de me trazer para aqui, para a vida política, pela denúncia, a denúncia das situações. Eu recebi um livro desta pessoa, o Camilo Lourenço, recebi um livro chamado Irresponsáveis. Não percebi um boi daquilo, não percebi patadinha, eu era tão ignorante dos temas políticos, eu não sabia quem é que era o Zeinal Bava, não fazia a mínima ideia, quer dizer, não percebi nada. O que eu percebi é que havia coisas muito feias a passarem-se com a conivência de muita gente, e isso assustou-me, e isso fez-me começar a estar mais atenta, e depois comecei a seguir a Cor do Dinheiro. E apesar de eu não concordar com muitas das opiniões do Camilo Lourenço atualmente, ele tem uma função de denunciar situações que escapam normalmente aos órgãos de comunicação social. E, portanto, é um bom alerta. É um bom alerta para nos manter vivos e atentos ao que passa ao nosso redor. E agora passo ao Paulo. Ainda estás aí connosco, Paulo? Eu estava em mute, porque eu sou muito obediente à Anabela, e está muito barulho aqui na mas agora parece que está assim. Bom, eu vou sugerir um livro, não tem nada a ver com política, não tem a ver com nada, mas foi um livro que me deu um imenso gozo de ler em finais do ano passado. Foi recomendado por um amigo meu, por acaso é responsável por uma empresa que é a Nova Base, que é o Luís Paulo Salvado, e ele disse, tens que ler este livro que é fantástico, que é uma autobiografia, é jeito de autobiografia de um senhor que é o Michael Singer, que é um estudante fantástico, um estudante muito bom estudante na Universidade de Miami. Tinha uma namorada muito gira, segundo ele diz no livro, eu estou apenas a citar, e de repente um dia teve uma revelação, uma epifania, e começou a descobrir os segredos da meditação. Não, isto não é um livro de autoajuda, não tem nada a ver com meditação. Mas, entretanto, abandonou tudo e foi viver construiu um casebre lá no meio das selvas lá no meio dos pântanos da Flórida, no meio da floresta, e ficou lá, só meditava. Descobriu que era aquilo que ele queria fazer na vida. E ele era muito jeitoso com mãos, começou com madeira, construir as coisas, etc., do seu casebre, da sua casa. Os vizinhos ao lado começaram muito jeitoso e começaram a pedir coisas. Perdemos. E ele pronto, começou a fazer coisas para os vizinhos, etc. E depois, às tantas, começou a construir coisas para os vizinhos. Às tantas já tinha uma empresa de construção. E depois, através lá, depois mais tarde, eu também não quero contar tudo, começou a adotar a filosofia do chamado Let Go, ou seja, o próprio tema do título do livro é The Surrender Experience. Portanto, ele basicamente não dizia não a nada. Fazia parte da sua comunhão com o cosmos, com o universo, o seu karma. As pessoas pedem-me e ele não dizia que não, a não ser, obviamente, coisas que o prejudicassem diretamente. E então ele construiu uma empresa de construção, foi muito bem sucedido. Um dia estava a passar num centro comercial, viu uma coisa estranha, que era um computador, nos primeiros computadores, e ele era um bom estudante de engenharia lá em Miami, comprou o computador e, intrigado, foi para casa, leu aquilo, viu aquilo, etc., no meio das suas meditações, e começou a aprender a programar, que era um desafio, que tinha sido bom estudante. Às tantas, começou a programar aquelas brincadeiras, depois um contabilista pediu-lhe, já agora faz-me um programa para a contabilidade. E ele fez um programa de contabilidade. Depois, às tantas, houve um médico que lhe pediu um programa por causa dos médicos, dos pacientes. Portanto, ele de repente vendeu a empresa de construção e ganhou muito dinheiro mesmo, e investiu dinheiro nessa empresa
digamos, de sistema de receitas e de seguros e enfim, de gestão de saúde, que é o software que ainda hoje existe para visitar no Smithsonian Museu em Washington. É a história dele que é muito gira, então parte do princípio que é, não deves negar nada àquilo que te oferecem, porque se não te nada te magoar, obviamente isso conseguir dentro do disco. É um livro muito giro, muito fácil de ler, é um caso verídico do Michael Singer, que é multimilionário, e que depois às tantas vendeu tudo e voltou outra vez lá para um sítio que é o The Temple of the Universe, em que uma pessoa pode lá ir visitar, pode ir conhecê-lo, e lá no meio da Flórida, e que é uma coisa muito gira, não tem nada a ver com meditação, nem autoajuda, mas é um tema muito engraçado da Surrender Experience. Uma coisa gira, ou seja, olha, o que vier vem por bem, como diz o povo, e o universo onde estão as coisas boas. Portanto, aceitem tudo o que vos aparecer. Este livro, enfim, eu digo a vocês e aos vossos. Mas acho que é um livro muito levezinho, gostei imenso de ler. Obrigada, Paulo. Muito obrigada. Finalizamos então agora o nosso programa, não é? Sim. Não sei se alguém tem mais alguma coisa a acrescentar. Eu não tenho ninguém a passar. Sou Votem liberal. Tá bom. Sim, é verdade. Obrigado, Raquel. Obrigado, Ana. Obrigado, Anabel. Obrigada. Peço imensa desculpa. E boa caravana, boa caravana. Obrigado. Dá aí cumprimentos nosso ao pessoal. O pessoal também manda grandes cumprimentos aí para a Mafra. Obrigada. Tudo a correr bem. Então vá, malta, obrigada. Até para a semana, então. Vamos para a semana, vimos todos de azul. Vá, é obrigatório, a farda. Vá, um beijinho. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Até à próxima. Tchau. Até à próxima.